eu percebi que qualquer coisa que eu fizesse nos Estados Unidos já tinha gaveta pronta. Eu me lembrei que no Brasil, um desenho, um tracinho, um jornal pequeno, me dava processos incríveis. Eu falei, eu vou para lá. Eu voltei já no governo Geisel. Opa, é do interesse dos Estados Unidos que haja democracia rapidamente na América Latina ou no mundo inteiro. Então a perspectiva brasileira se abriu para mim, de novo. E quando eu cheguei, eu levei um certo tempo para voltar ao ritmo. Povo da Caatinga! Essa é mais uma obra de 3 milhões de dólares de minha segunda administração. Tenho a honra de atender a mais moderna iluminação no fundo do país. Ele foi morar lá em Natal por recomendação do João Saldanha. É aquele Brasil que não estivesse próximo dos grandes shopping centers que o mundo, Nova York é, e que o mundo está se transformando. Ele estava fazendo o Zeferino, que era um personagem nordestino. Ele queria estar mais próximo das origens de tudo aquilo que ele trabalhava. E aí, ele indo para o Nordeste, ele poderia pegar aquilo em loco. Até que chegou a televisão. Sumiu todo mundo das ruas, as pessoas começaram a se transformar. Já que o Brasil está todo ocidentalizando, São Paulo está mais ocidentalizado que os outros lugares e as coisas estão funcionando. O Rio, eu não estou entendendo. Eu não consegui ficar no Rio. Eu tinha muito medo de São Paulo. E o Enfio estava em Natal, querendo vir para São Paulo. Ele já estava assanhado com a ideia. São Paulo, ele sempre falou pro Chico Mário que São Paulo não estava com nada, que era para mudar de São Paulo, que São Paulo não acontecia nada, que São Paulo era o fim. Quer dizer, como que o Enfio vai mudar para São Paulo? Quando eu decidi por São Paulo estava significando uma movimentação social muito grande, política. Apartamento em Higienópolis, um bairro de classe média, localizado em frente a 2 casas da TFP, perto da Polícia Federal, perto do Dom Evaristo Arnes, rua Itacolomi. Quer dizer, continuamos em Minas. Ele vinha morar em São Paulo e precisaria de uma pessoa de absoluta confiança, porque ele trabalhava na casa dele. Então aquela coisa, meu Deus, mas eu vou trabalhar com Enfio, porque não era para trabalhar com Tim Riquinho, era para trabalhar com Enfio. Aí eu achei muito interessante, o que ele me pediu era assim, era para criar uma redoma que ele precisava produzir e não estava conseguindo. O apartamento do Enfio na Itacolomi era uma coisa enorme, ocupava, se não um andar inteiro, eu não sei se, acho que era meio andar. Tinha uma sala imensa e sem nada. Tinha assim umas almofadas lá num canto, aparelho de som aqui, que nem um altar no meio, uns outros sofazinhos lá na outra ponta. Ele gostava da ideia de viver monasticamente, mas dentro do Vaticano. Ele gostaria de morar no Vaticano, mas sem nenhuma daquelas móveis ali. Em São Paulo eu fui fazendo amigos assim com uma rapidez incrível, porque eu ia na casa das pessoas. As pessoas em São Paulo têm casa pra gente ir e você chama as pessoas na tua casa. Acabou de comer, cada um lava seu prato, cada um lava seu copo, põe no escorredor. Era meio que um clima meio de república nessa hora. Eu tive uma vontade enorme de participar, de ter um trabalho menos isolado. Não havia condições. Uma delas era agora desenho animado e programas humorísticos de televisão, teatro, o que fosse, que eu poderia trabalhar com mais gente. A gente sentava para fazer Tempestade Cerebral e ele fazia a tempestade dele sozinho. A gente ia tentando se agarrar nas cordas ali. Eu atendia telefone e tinha que dizer que ele não estava, se ele estava trabalhando. Às vezes eu falando que ele não estava, contando uma história triste, ele na minha frente, rebolando, esmunhecando, fazendo macaquice. E eu segurando ali, né? Eu lembro de uma cena até hoje, que eu nunca vou esquecer, que é ele enchendo o saco do Nilson. E ele ficava fazendo assim, o Nilson, vai, desenha. E ficava atrás do Nilson, que nem um demôniozinho, né? Aí ele pegava, de repente, a mão do Nilson e fazia assim. E falava, não para, continua daí. E aí ficava aquele desenho estranhíssimo, todo cortado, assim. Ele ensinava a gente a mexer com acasos, com inesperados e coisas, e respeitar o efeito dessas coisas também.
Eu usei naquele Piratas do Tietê, em que eu faço uma homenagem para o Enfio, uma imagem mais ou menos assim, que é o fantasma do Enfio segurando minha mão e passeando pelo estúdio todo. Era meio essa ideia, né? Ele colocava apelido em todo mundo. Eu, por causa, comecei a fumar um charuto, que eu ficava meio deprimido, começava a fumar um charuto, ele falava, pai Jaú. O Glauco, que vivia perdendo documento, perdia a chave, e botou o apelido de Doril. E hoje eu até queria ter eu teria mais respostas na ponta da língua, porque ele cutucava e provocava muito, né? Aliás, ele estava fazendo análise nessa época, então ele tinha muita bagagem. Não é que, assim, que ele quisesse impor, mas ele tinha certeza que o caminho dele era o melhor. E a gente combinou, assim, se encontrar para fazer um trabalho, né, para o sindicato. O primeiro trabalho que a gente fez foi um folheto que traduzia em história em quadrinho, em cartoon, em linguagem de humor, as resoluções do Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo. Era a primeira vez que se fazia um negócio daqueles e foi muito legal. Tinha um núcleo que funcionava em torno do Enfio, na casa dele, e que fazia trabalho para sindicatos e para o MDB também. Se juntava no final de semana e criava várias coisas, né? Então, aquilo teve um resultado muito interessante no começo, né? Mas depois da lua de mel, cada um começou a seguir seu próprio caminho, né? Então essa ideia já foi afastada, a ideia de ter uma central única dos cartunistas, né? Depressa! Grauninho, depois de perder a cena, começou a perder o equilíbrio! E a gente não pode fazer nada. Pode dar comida pra ela. Lá vem você de novo com essa mania de distribuição de renda. Eu e Pancho Villa só que invadimos os Estados Unidos até hoje. Eu, quando escrevo carta, realmente eu perco a compostura. Ele contava como é que era, como é que não era, pelo menos 3 por semana. Percebi que era hora de publicar aquilo, de mostrar para as pessoas a realidade da vida de um brasileiro nos Estados Unidos, que é ser cucarate. Tem as cartas aí? Eu falei, eu não, joguei tudo fora. Você jogou fora as minhas cartas? Eu falei, joguei, ué. Eu li e jogava fora. Eu pensei que você estava escrevendo para mim, não para a posteridade. Resolvi colocar a barata para traduzir. Na realidade, as mulheres começaram a renegar a capa. E no lançamento em São Paulo e no Rio, as mulheres compravam sem a barata. É o traço vivo, é o traço vivo. Eu tenho coisas do Ziraldo, do Jaguar, do Cláudio muito, do Fortuna, do Carlos Estevam. E hoje, por exemplo, pegando cada vez mais coisas do Igor. Acho que o Enfio maduro, né, o Enfio dos últimos tempos, ele certamente é muito melhor do que o Enfio quando estava começando. Ele vai chegando à sua essência do traço também. O traço dele era uma coisa muito rápida, tinha ficado quase um traço automático. O Enfio fazia questão que o traço fosse mal acabado, que ele tivesse aquela incompletude que tinha no traço. He had a busy style. His line was busy, doing something all the time. And his characters are able to evoke an internal emotion. It's very unusual, and I think the man himself, obviously, was internally very emotional. Ele buscava a representação funcional mais eficiente.